Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ou lá está, porque o reino de Deus está dentro, em vós. Porque o reino de Deus está dentro, em vós. Eu creio que esta dificuldade dos religiosos da altura do Senhor, dos fariseus, saduceus e outros que conheciam a lei pelo texto ou pela letra, o esperar determinadas circunstâncias acontecerem de forma visível, desde o aparecimento do Messias, que eles esperariam que viesse de forma sumptuosa, desde o aparecimento de Elias, que conforme está na palavra, e eles citaram e falaram a Jesus, viria primeiro, e tudo isso lhes passou diante dos olhos, sem que entendessem. No caso do Messias, conforme a palavra, ele nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, conforme está escrito na Escritura, nasceu na última semana das 70 semanas reveladas a Daniel, e ninguém deu por ela. No caso de Elias vir primeiro preparar o caminho do Messias, também o mesmo aconteceu e não deram por ela, até que o Senhor Jesus os esclareceu que esse Elias era João Batista. Portanto, circunstâncias que nós esperamos muitas vezes fisicamente, temos de ter um certo cuidado na interpretação e buscar a revelação do Senhor, porque muitas delas acontecem, meus queridos irmãos, diante dos nossos olhos e são vivência do tempo em que estamos e nós ainda esperamos coisas vindouras. No grande Evangelho, o Senhor dá-nos alguns esclarecimentos mais aprofundados do que aqueles que nós encontramos nas Escrituras, que são muito sintéticos. Diz o Senhor: no futuro se dará o seguinte: quem realmente ansiar por mim a verdade eterna, será por mim instruído, conforme a palavra, todos serão instruídos ou ensinados por Deus. Pois eu, a verdade, no Pai, sou qual filho? O Pai é o amor eterno em mim. Quem, pois, for atraído pelo amor ou pelo Pai, chegará ao Filho, ou seja, à verdade. Ninguém vem a mim, conforme Jesus havia dito, se por meu Pai não for enviado. Quem realmente quiser encontrar Deus, terá que procurá-lo no próprio coração. Quer dizer, no espírito do amor, onde se ocultam vida e verdade totais, e brevemente descobrirá Deus e o seu reino, enquanto por outros meios será difícil e neste mundo de modo algum. Quem me tiver no coração, pelo amor a mim, portanto pelo próximo, não caminhará na noite do julgamento e da morte da alma, mas no dia claríssimo da vida. Ora, o reino de Deus não vem com aparência exterior, como foi lido. Nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque quem quiser realmente encontrar Deus terá que procurá-lo no próprio coração, porque o reino de Deus está dentro, em vós. Nós podemos, nós devemos, não no coletivo grandioso, mas porventura na pequenez do núcleo, formar e forjar um reino
de paz, de concórdia, de amor ao nosso redor. Eu sempre enfatizo que o reino dos céus não é templo, nem catedral, mas o ambiente de amor que podemos ou não criar ao nosso redor, como foi dito. Parece que sou contrário aos templos, à religião, de maneira nenhuma. Só estou colocando cada situação no seu devido lugar. Um dia eu li uma frase muito interessante que não tem nada de especial, mas é muito profunda e sábia. Essa frase diz assim: seja igreja fora dela. No nosso meio, o Senhor um dia disse estas mesmas palavras, usando outras expressões. O Senhor disse: não pregueis Jesus, sede Jesus. E nós dizemos: quem sou eu para me arrogar a ser o próprio Senhor? Claro que fisicamente não o posso fazer, mas espiritualmente posso, na bondade, no amor ao próximo, porque ao fazê-lo eu estou mostrando realmente a doutrina gloriosa que o Senhor nos deixou. Meus queridos irmãos, neste mundo de hoje, neste ano em que estamos, 2026, reparemos que o homem procura tudo e mais alguma coisa para se armar com armamento letal, ao invés de procurar a paz, ao invés de procurar a concórdia, ao invés de procurar saciar a fome. Isso mostra-nos que os dias que nós estamos vivendo são dias que têm de ser confrontados com outra realidade. É a realidade do amor. Por isso é que o Senhor disse: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. A natureza faz com que o lobo procure a ovelha quando tem fome. Mas é um bocadinho paradoxal que o Senhor diga que Ele pega nas suas ovelhas e as envia ao meio dos lobos. Os lobos estão aí. E as ovelhas podemos, se quisermos, ser nós. E nós diríamos: vamos ser tragados de imediato. De maneira nenhuma, porque as nossas armas são armas poderosas em Deus. Nas muitas revelações que o Senhor Jesus Cristo nos tem transmitido e que nós, naturalmente, seremos sempre agradecidos, pois trazem consigo imensos ensinos de profundidade, Ele um dia disse assim: assim como na vossa igreja, em muitos lugares da terra, o mesmo se passa. Pequenos núcleos que irão crescer qual semente de árvore. Nos países e locais mais humildes, a minha palavra se evidencia pela vivência. Pequenos núcleos. Façamos, criemos esses pequenos núcleos. Onde é que eles podem estar? Comece pela sua própria casa. Comece pelos seus familiares. Comece por buscar o Senhor na oração. Comece por disciplinar a sua vida espiritual e fazê-la transbordar para o exterior através do amor ao próximo. Partilhe aquilo que tem. Partilhe o seu carro. Partilhe a sua casa. Partilhe os seus alimentos, partilhe parte do seu vencimento, faça aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E assim criamos núcleos de amor, e esses núcleos, qual imã, vão atrair outros até nós. Desta forma, nós podemos mostrar o reino de amor pela vivência, como nos ensinou o Senhor. Agora não vou citar, mas todos naturalmente recordarão, ou se não souberem, poderão ir buscar às fontes de informação, aquela oração tão conhecida de Francisco de Assis. Não é a mesma oração, mas é também uma revelação do Senhor
para nós que aqui estamos a refletir sobre o reino dos céus que está dentro de nós e tem de sair de nós. Diz o Senhor: eu sou o autor do amor. Vós ensinai como se ama. Eu sou o Senhor do impossível. Vós mostrai e fazei o possível. Eu dou a fé. Vós dai testemunho. Eu dou crescimento ao trigo ou à palavra. Vós segai, triturai e reparti o meu pão. Como vedes, eu faço todas as coisas, mas preciso de vós. Um dia o Senhor disse-nos que nós muitas vezes o maniatávamos. Ele queria operar e nós não deixávamos, pela nossa incredulidade, pela nossa dureza de coração, pela nossa religiosidade e tantas outras circunstâncias, nós não deixamos que o Senhor se mostre na liberdade, para que todos aqueles que possam realmente ver em nós o próprio Senhor possam ser atraídos e aquilo que Jesus disse possa ser uma realidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos vou aliviar, vos aliviarei. Como vedes, disse o Senhor, eu faço todas as coisas, mas preciso de vós. Isaías ouviu esta voz no templo quando viu a glória do Senhor, e então ele ouviu o Senhor como se queixando, como querendo algo, quando ele tem tudo e é todo poderoso. Diz o Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem é que o Senhor pode enviar? Isaías levantou-se e disse: cada um de nós pode levantar-se e dizer a mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia também, das muitas orientações transmitidas, o Senhor nos diz: são muitos os que eu chamo, são poucos os que eu escolho e muito menos são aqueles que conseguem aguentar a caminhada. Muito menos aqueles que conseguem aguentar a caminhada. Eu sei a exigência e o rigor do meu amor, e vós nem sonhais a dureza do mundo espiritual. Ora, para este confronto, o Senhor nos chama. Para este confronto, Ele nos dá poder. Para este confronto, Ele tem de ouvir o nosso eis-me aqui, tal como ouviu há algures no tempo de Isaías: Senhor, envia-me a mim. Estejamos prontos, meus irmãos. Não porque o prémio seja grande ou lutemos por um prémio, mas para que ao nosso redor o Senhor Jesus Cristo seja real, conhecido, visível e seja alguém que o mundo comece a amar de forma diferente daquele Jesus que é amado das formas que nós conhecemos. Que Ele nos abençoe. Citamos do grande Evangelho de João, o capítulo 37 do volume 9.